paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo, nesse exato momento estamos entrando ao vivo nas redes sociais e mídias sociais para junto meditarmos na palavra de Deus. Conforme o prometido, que estaríamos entrando hoje ao vivo nas redes sociais e mídia social, hoje estamos aqui. E a meditação de hoje é sobre batalha espiritual. Quantas pessoas estão iludido e iludida com a obra de Satanás? O diabo ofereceu o prato e a pessoa foi lá e aceitou o prato do Satanás. Mas eu tenho um recado de Deus para você hoje. A Bíblia diz que há caminho que parece ser direito e o final é o caminho da morte. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e depois você perder a sua alma? Você vai ver que não valeu a pena a proposta do Satanás. Porque a proposta do diabo, junto com a persuasão demoníaca, que são os demônios, é a perdição eterna. Foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para pregar o Evangelho e anunciar as boas novas de salvação. E o recado de Deus que eu tenho para você aqui hoje é: procure uma igreja mais próxima da sua casa, aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador, se batize, obedeça o que está na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e aí sim, juntos, vamos morar no Reino dos Céus. E se você partir hoje, meu irmão, minha irmã, e todos os telespectadores, pode ter certeza, você vai para um lugar tranquilo e de paz. Agora, se você partir sem salvação, vou chegar até mais perto. Se você partir sem salvação, você vai queimar no fogo do inferno. Isso não são palavras minhas, isso está na Bíblia. Chegar perto de novo. Salmos 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecerem de Deus. Mateus capítulo 23, versículo 33. Foi Jesus quem falou isso. Como escapareis da condenação do inferno? Então tome cuidado com a propaganda enganosa. O que é a propaganda enganosa? É eles estarem falando que todo mundo vai para o céu. Isso aí é uma mentira de Satanás. Sabe por causa de quê? Porque nem Deus prometeu o céu para todo mundo. Nem Jesus prometeu o céu para todo mundo. Para isso, João Batista iniciou seu ministério no deserto com a palavra: arrependei-vos, que é chegada a vós o reino dos céus. E Jesus continuou a palavra dizendo: arrependei-vos, que é chegada a vós o reino dos céus. Os apóstolos continuaram pregando: arrependei-vos, que é chegada a vós o reino dos céus. E nós, na atualidade, estamos continuando pregando: arrependei-vos, que é chegada a vós o reino dos céus. Arrepender-se quer dizer abandonar aquilo que é errado e passar a praticar aquilo que é certo.
Você entendeu, meus irmãos? Então tome cuidado com a propaganda enganosa. Todo mundo vai para o céu. Tem pastor aí que está prometendo o céu para todo mundo, que não é mais Jesus o Salvador, agora é o pastor que é o Salvador. Tem hora que tem que chegar para esse pastor aí, ou para essa missionária que fica prometendo o céu para todo mundo, ó, eu vou ter que te aceitar como o único e suficiente Salvador, porque o evangelho mudou. O evangelho agora é esse, porque o pastor caminha a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu a não ser através do pastor. Ninguém vai ao céu a não ser através da missionária. Mas através de Jesus não, agora é através do pastor. Ele está prometendo o céu para todo mundo. Eu não sei que céu é esse. A pessoa está em pecado, está bebendo, está fumando, está cheirando, está prostituindo. E o pastor dizendo, você vai para o céu, não se preocupa não. O céu é seu. Céu? Céu? Até o diabo vai reclamar. Se ele vai para o céu assim, então tem que voltar para lá de novo. Você entendeu? Cuidado, irmão, com o evangelho mentiroso. Porque o evangelho verdadeiro é esse. Se não for conforme está escrito, em obediência a Jesus e a sua palavra, nunca herdarei o reino dos céus. Mas a proposta de hoje é batalha espiritual. Contra quem ou que estamos lutando? São seres invisíveis da maldade e que são reais. Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios. Efésios, glórias a Deus. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Você está com a sua Bíblia aí? Que evangelho é esse aí que você anda meditando, hein? Hein? Você vai dizer que você já está com o evangelho que o teu pastor criou. Não é possível. Que é outro evangelho. Porque o evangelho que nós conhecemos é o evangelho de Jesus. Cuidado, hein? Que lá no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que quando Paulo começou a pregar, quando os apóstolos começaram a pregar, todos aqueles que tinham outro evangelho estranho, livros estranhos, trouxeram ao pé dos apóstolos para poder queimar e tacar fogo, porque eles queriam a palavra verdadeira, não a palavra falsa. Esse é o nosso compromisso. É trazer para você palavra verdadeira, não a palavra falsa. Nós não estamos vindo para cá para trazer para você uma falsidade, mas a palavra verdadeira, genuína e que vai te conduzir ao reino dos céus. Existe tipo de pessoas, irmão, que é que nem o diabo. Só quer se aproximar para se aproveitar de você e depois te destruir. Porque o diabo, ele é assim. Ele se aproxima de você, se aproveita de você e depois te destrói. Jesus não. Jesus, ele se aproxima de você, cuida de você e ainda te garante morada no reino dos céus. Essa é a proposta de hoje. Glórias a Deus. Vocês querem café? Alguém aí quer café? Você quer café? Irmão, eu não me preocupo com o horário não. Desde que esteja falando de Jesus, eu não posso estar uma hora dessa pecando. Entendeu? Agora, se eu estiver numa hora dessa falando de Jesus, para mim é o maior prazer. Entendeu? É o maior prazer servir a Jesus. Não importa o horário. Você entendeu? Porque a Bíblia diz que o homem maligno não dorme enquanto não praticar o mal. Mas vamos lá então. Vamos à meditação da palavra de Deus. Antes de mais nada, quero fazer os meus agradecimentos aqui antes de começar a pregar. Entendeu? Na hora que eu começar a pregar, irmão, vai voar caquinho de demônio para tudo quanto é lugar, hein? Como diz aquela missionária aqui das redes sociais. Vai voar caquinho de demônio para tudo quanto é lugar. Porque o Senhor me deu uma espada, um chicote e uma marreta. O chifre do cão vai quebrar dos dois lados. E vai voltar voado para o inferno. Como naquela passagem em que Deus, através de Jesus, revela todas as coisas. E Jesus fala assim, ó, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, dedo mindinho, tá? Ó, isso aqui, dedo mindinho.
Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é sinal que é chegada a voz do Reino dos Céus. Aí o diabo foi lá em cima fazer a acusação. Foi lá em cima falar besteira. Aí o que Deus fez? Ó, um peteleco na cabeça do cão. Aí o cão desceu as partes mais baixas e explodiu lá no inferno. Aí veio os demônios, patrão, o que está acontecendo? O senhor desceu tão rápido aqui, bateu como um raio aqui no inferno. Aí o Satã falou, foi o dedo de Deus, foi o dedo de Deus. E onde confirma isso, irmão, que foi o dedo de Deus? Jesus falando. Eis que veio Satanás como um raio cair do céu. Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, que é o dedo mindinho, é sinal que é chegada a voz do Reino dos Céus. Meus irmãos, minhas irmãs, uma igreja sem sinais não é igreja, é uma missa. Entendeu? Esse lugar onde você está congregando, o que é? É uma igreja de Jesus ou é uma missa do Satanás? Onde é que você está, hein? Você tem que ter o discernimento. A gente sempre fala aqui, discerne os espíritos. Negócio de pregação só de bênção. Ninguém ouve a palavra pecado. A palavra pecado em alguns lugares, mas até um palavrão. Quando você começa a falar em pecado, pronto. A maioria ou alguns começa a chiar. Isso é um absurdo. Isso não é palavra para um culto. Igual foi numa igreja que eu fui pregar. Quando terminou o culto, o pastor me chamou do gabinete. Graças a Deus, irmão, que eu não prego por oferta, não. E nem prego por interesse, não, tá? Porque senão nesse dia eu sairia frustrado nesse dia. Glória a Deus. Eu já não cobro para pregar por causa disso. Para ter liberdade para me pregar. Para depois não chegar um homem lá, com o envelope, ó. O envelope tá aqui. Já sabe, né? Você já sabe o que tem que pregar, né? Porque em alguns lugares é assim. Eles te dão os 10 mandamentos daquilo que você não deve pregar. Como eu fui pregar num determinado lugar, aí o pastor chegou para mim e falou assim: infelizmente você não vai pregar mais na minha igreja, você é louco. Você é louco, olha o que você falou. Você estragou a minha igreja. Aí eu falei, mas o que foi que eu falei, pastor? Eu só falei o que está na Bíblia. Que Bíblia o quê, rapaz? Ninguém quer saber disso não, o povo aqui é sensível. Isso não é pregação que se prega, não. E o obreiro que te convidou, vou colocar ele no banco. Ele ainda falou assim ainda. O obreiro que te convidou, vou colocar ele no banco. O obreiro ficou apavorado. Até eu nunca tinha passado por uma situação como essa, foi a primeira vez. Como eu fui pregar aqui perto também, numa emissora de rádio, eles me ouviram na emissora de rádio onde eu trabalhava, gostaram da pregação, mas esqueceram de ouvir o conteúdo todo, né? Eu ouvi só metade do conteúdo, que é o bom mesmo é no meio do caminho, quando tudo começa a acontecer. Aí me levaram para pregar na rádio dele. O locutor da outra emissora de rádio que me ligou, eu vou trazer você para pregar aqui, você é uma bênção. Aí eu falei para ele assim, rapaz, tem certeza que sou eu mesmo? Ele, não, é você é homem de Deus, que não sei o que. Eu falei, você ouviu a pregação toda que eu preguei? Ele, não, só a introdução já deu para ver que você é uma bênção. Eu falei, então tá, você que sabe. Fui pregar, irmão. Irmãos, irmãs e todos os telespectadores. Quando eu terminei a pregação, o diretor da rádio estava de cara feia. Alguns locutores da rádio estavam de cara feia. A menina que era soloplasta lá das aparelhos de som também estava de cara feia, cara de apavorado. Aí eu fui apertar a mão do diretor da rádio, que era o dono da rádio. Ele puxou a mão dele, virou as costas, virou a cara e foi embora. Aí sabe o que aconteceu com o locutor de rádio que me convidou? Que era contratado dessa emissora de rádio? Foi expulso da rádio. Tô mentindo não, irmão. Mentiroso é filho do diabo. Eu jamais vou contar uma mentira, aqui ou em qualquer lugar. Eu só conto aquilo que eu já passei, presenciei. O locutor dessa rádio esteve aqui na porta aqui de casa, irmão, pelo amor de Deus, olha o que você fez. Eu falei, eu? O que eu fiz? Ele falou, por tua causa eu fui expulso da rádio. Eu falei, por minha causa? O que foi que eu fiz, meu amigo? Não, naquele dia que eu te levei para pregar lá, o diretor da rádio fez uma reunião urgente. Reunião extraordinária, que para mais seria reunião ordinária. E me expulsou da rádio na frente de todo mundo e deixou como exemplo para os outros. Que
que se alguém cometesse o mesmo erro, também seria expulso da emissora de rádio. Eu falei, qual foi o erro? Levar um pregador de fogo lá e a verdade ser exposta. E detalhe, hein? O telefone disparou quando eu estive lá. Pessoas se convertendo, sendo batizado com o Espírito Santo, liberto de demônios, pessoas perguntando o endereço da minha igreja. E, irmão, foi uma festa naquele dia, mas isso não foi o suficiente para convencer o dono daquela emissora de rádio, ao ponto de ter expulsado um de seus locutores. Aí agora, irmão, o que eu faço? Falei, pô, cara, vou ver se eu consigo arrumar um bico para você aqui na rádio do teu trabalho. Conversar com a diretoria lá, e aí você vem para cá. Tem algum problema você trabalhar junto comigo na minha emissora de rádio? Aí ele, não, vê aí pra mim aí. Vê aí pra mim aí que agora eu tô sem rádio. Eu falei, não, vou ver pra tu, fica tranquilo. Entendeu? Aí conversei lá, fiz uma ponte aí pra ele poder vir pra emissora de rádio onde eu estava. E Deus fez a obra. A mesma coisa em algumas igrejas, irmão. Você que é membro de uma igreja, você precisa ler a Bíblia para saber se o pastor está te enganando ou não. Você quer saber da verdade? Não fica esperando a verdade do altar, não. Até tudo que eu falar aqui, bota a prova também. Eu boto também uma prova. Tudo que eu falar aqui, vai ver se está na Bíblia. Eu não vou ficar vindo para cá te prometendo uma coisa que eu não posso dar. Ah, você vai para o céu, não se preocupa não. Você vai para o céu sim, mas se você abandonar todos os seus pecados. Se você tiver de qualquer maneira, meu amigo, a única coisa que eu posso te falar é que você vai direto para o inferno, sem fazer curva. Vai lá para o caldeirão de Satã. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem para saber se você ainda está no caminho. Na Santa Ceia mesmo já é bem claro na Santa Ceia quando a gente vai ceiar. Examine-se, pois, o homem. E depois, sei. Eu vou perder tempo, irmão. Aqui na igreja onde eu estiver. Por isso que tá essa bagunça hoje aí, ó. Essa confusão aí terrível do inferno em algumas igrejas. Esses ministérios aí que eles inventaram que nem existe, nem na Bíblia não tem, irmão. E Deus proibiu. Deus não autorizou nenhum pastor inventar esses ministérios que existem aí. E Deus já deixou até alertado. Ainda se vir um anjo do céu e vos anunciar outro evangelho, além do que já está posto, seja anátema. Tá uma bagunça terrível, irmão. Tipo de ministério que não existe. Na Bíblia não declara esse tipo de ministério. Se você for ver na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, não houve alteração nenhuma nas profecias. As profecias foram no mesmo sentido. Quando o rei foi repreendido por Deus, em que ele viu o pergaminho, ele mandou tacar fogo. Aí Deus falou com Jeremias, você vai lá e profetiza a mesma coisa e entrega para o rei. Fala para Baruque escrever aí e manda direto para o rei. As mesmas palavras, não houve alteração. Antes da invasão de Nabucodonosor no reinado de Israel. Aí os homens agora estão alterando. Por isso que você vê aqui, ó, direto na rede social, luto. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Caiu na mão do diabo, Deus tira. Caiu na mão dos homens, Deus tira. Caiu na mão de Deus, não tem quem possa tirar. E nem eu quero sair. Que a mão de Deus é a melhor mão que tem para nivelar, nos consertar e nos colocar no caminho da verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, eu prefiro ficar com as proibições de Deus do que ficar com a permissão dos homens. Todas as vezes que chega um ou outro para mim, dizendo assim, não, irmão, se preocupa não. Eu sou pastor, eu sei o que eu estou falando. Eu falei, mas na Bíblia está escrito isso, pastor?
Na Bíblia está autorizado isso? Não, não se preocupa não. Cuidado com esses crentes que ficam negócio de Bíblia fanático, bitolado. Agora estão assim, irmão. Estão assim agora. Poxa, de vez em quando eles me chamam de maluco, fanático, desequilibrado, doido. Precisa fazer um seminário. Teve um aí tem pouco tempo aí que falou que eu não tenho seminário, por isso que eu prego do jeito que eu prego. Eu me formei no seminário, irmão, por causa que Deus mandou eu se formar, que eu nem queria fazer isso. Deus falou comigo no monte, usando um profeta de Minas Gerais. O homem não era nem do Rio de Janeiro, era de Minas Gerais. Ó, Deus está mandando te falar para você fazer o seminário, tá? Ah, mas eu não gosto de seminário, irmão. Eu vou fazer seminário para quê? Não, mas eu sei disso. Meu Senhor me falou que você não gosta de seminário. Mas Ele mandou você se formar no seminário e, ó, ficar quieto. Porque quando Deus começar a te usar, os homens vão começar a te perseguir. E a desculpa que eles terão para te tirar do ministério é dizendo que você não tem seminário. Irmão, tudo isso aconteceu. Eu vi tudo isso acontecer. Falei, meu Deus, Deus falou isso há anos atrás comigo. Olha acontecendo agora. Aí eu cheguei para eles na reunião geral e falei, então a desculpa é que eu não tenho seminário. Por isso que eu não posso mais pregar. Aí ele então faz o seguinte, na próxima reunião eu vou trazer todas as documentação de todos os diplomas que eu tenho. Quando eu apresentei novamente na reunião geral, eles ficaram pálidos. Isso é impossível, como é que pode isso? Isso é impossível você ter essas coisas. E a pessoa que mais me cobrou o seminário, não tinha seminário nenhum. É isso que eu achei mais incrível, irmão. Se eles acharem incrível, eu achei mais incrível ainda. A pessoa que estava cobrando seminário, mandando me tirar de circulação, não tinha seminário. E eu tinha o seminário de Brasília, fazendo seminário de Madureira, fora os cursos de todos os estados desse país. Os diplomas estão tudo aí, irmão. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver, os diplomas estão tudo lá. Coloquei lá. Ah, mas o irmão colocou para quê no seu Instagram, lá e nas redes sociais, as suas documentação? Para estimular outras pessoas a estudar. É para isso, irmão. Já estou com a idade já bem avançada, não parece não, mas eu estou com a idade bem avançada. Não uso tinta não, irmão. Eu não uso tinta não. Se o cabelo está ficando branco é porque é sinal que o tempo já está chegando. Para que eu vou ficar inventando, causando tinta? Está chegando a hora, vou fazer o quê? Se passar de 50 anos já está fazendo hora extra, meu amigo e minha amiga. Se alegra que você já está pertinho de entrar no céu. Entra no céu de cabeça erguida, ó. No céu de cabeça erguida. E você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, se arrependa. Isso, você só vai para o céu se você verdadeiramente abandonar todo tipo de pecado. A Bíblia é bem clara. No Apocalipse mesmo diz assim, ó, vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os fornicários, os beberrões e qualquer um que ama e comete a mentira. Entendeu, meu amigo e minha amiga? Não se iluda. Não se iluda. Não perca tempo. Quer um recado? Vai tomar conta da sua vida. Enquanto é tempo. Vai tomar conta da sua vida, vai consertar a sua vida, vai colocar a sua vida no altar, examine-se, pois, conforme está escrito, para você poder morar no céu. Tempo que você está aí tomando conta da vida dos outros, esquecendo da tua, você está caminhando para o inferno pensando que está indo para o céu. Você tem a sua vida própria para tomar conta, você tem a vida do teu esposo ou da tua esposa, dos teus filhos. E você, em vez de tomar conta da tua vida, da tua família, você está aí perdendo tempo tomando conta da vida dos outros. E mais, eu vou deixar um recado de Deus aqui. Deus está colocando isso no meu coração, eu vou deixar. Pastores e missionários que conhecem a verdade, que não estão falando mais a verdade no altar, ensinando o povo até o discernimento, eis o recado de Deus. Deus vai te recolher. Você vai dormir e não vai acordar mais. Estou te praguejando não. O Senhor está revelando aqui agora.
Volte a pregar a Bíblia como a Bíblia é. Volte a pregar a verdade como a verdade é. Ah, irmão, isso vai espantar meu dizimista. Não vai, não. Isso aí vai multiplicar o número de dizimistas da tua igreja. Porque Deus está vendo que você está sendo fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. Essa é a ordenança de Deus para a tua vida. Volte a falar a verdade como a verdade é. Porque senão o Senhor vai te aparecer no momento que você não está esperando. E você vai dormir e não vai acordar mais. Glórias a Deus. Nós já estamos caminhando para o juízo final, irmão. Nós estamos caminhando já para o fim de todas as coisas. Será que você não enxerga o que está acontecendo, não? Olha agora, percorrendo o mundo, gritando paz e segurança. E todos acatando a paz e segurança. Olha aí. Todos acatando paz e segurança e assinando tratado de paz. As organizações das Nações Unidas já declarou que até 2030 eles não querem mais papel e moeda de circulação, ó, dinheiro. O anticristo já está treinando aqueles que vão ficar. Porque nós que não vamos ficar, nós não vamos estar aqui para ver a bagaça, para ver a lambança. Agora, se você quer verdadeiramente subir, se conserta com Deus enquanto é tempo. Aceite a Jesus como o único suficiente Salvador. Abandone todos os pecados, desde o menor ao maior. Se santifique, conforme diz a palavra do Senhor. Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esteja pronto e apto para subir e morar no reino dos céus. Olha o que está acontecendo no mundo todo, irmão. As profecias se cumprem diante dos nossos olhos, ó. Ó. Abre o olho. Tenha um discernimento. Está muito perto de Jesus voltar. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Você querendo ou não querendo, vai acontecer. Meus irmãos, minhas irmãs, o recado de Deus já está dado. O recado de Deus já está dado. Vamos meditar na palavra de Deus? O momento já é chegado. Quer café? Quer café? A Bíblia diz: tudo quanto vier à nossa mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde nós iremos ou vamos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer. E mais, Eclesiastes capítulo 3, versículo 15 diz assim: o que há de ser, já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Livro de Isaías, capítulo 57, versículo 4, diz assim: o que vós tem feito com o vosso passatempo? E contra quem escancareis as vossas línguas? Vamos mais. No livro de Salmos 101, do versículo 6 ao 8, diz: os olhos de Deus tudo vê. E no Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, diz assim: e cada um foi julgado segundo as suas obras. Então, cuide da sua vida. Cuide da tua família e esteja apto e pronto para subir para o reino dos céus. Vamos para a meditação da palavra de Deus? Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Produção, você quer ouvir a palavra de Deus? A produção falou que é cheio de sono ali, quer ouvir a palavra de Deus. Vamos meditar então na palavra de Deus.
Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Nós vamos falar aqui agora sobre batalha espiritual. Porque nós estamos vendo aí, ó, que a batalha agora vai ser muito forte, irmão. Se você não tiver em espírito, você não vai aguentar. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Vamos lá? Vamos lá? Vamos meditar na palavra de Deus. Senhor Jesus, nesse momento, assim como desde o início da live até agora, toca no coração deste homem e desta mulher. Que o teu Espírito possa o convencer do pecado, da justiça e do juízo, conforme está escrito na tua palavra. Abençoa cada um, meu Deus. Traz ar de esperança para este homem, para essa mulher que está sem esperança. Repreenda todo o mal e que o Senhor possa fazer a obra em cada vida. Vamos à meditação, irmão. Vai ser muito forte aqui hoje, tá? E o que eu vou falar aqui eu tenho experiência. São mais de 20 anos servindo a Jesus. Me converti em 1996. Entendeu? Vamos lá então. Livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20, que diz assim a palavra do Senhor. Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Entrai, estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido com a couraça da justiça, calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda súplica e oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança. Suplicai por todos os santos e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Só aqui, nessa leitura da palavra de Deus, já nos dá um ar da compreensão que nós temos que estar preparados para as lutas e a adversidade da vida contra seres que não vemos, mas está ao nosso derredor. Eu não vou falar ao redor. Ao nosso derredor. Porque a palavra de Deus me garante que ao meu redor está o anjo do Senhor. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, que tememos a Deus, nos guarda e nos livra do mal. Só que em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: vigiai e orai, porque o diabo nosso adversário, fica bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, irmão, muitas pessoas subestimam muito o inimigo. Porque o diabo, ele tem os seus ardis, a sua estratégia para poder atacar. O diabo jamais vai chegar para você dizendo assim: eu sou o Satanás e vim aqui te derrubar. Os demônios jamais vai dizer para você assim: eu sou os demônios, ou eu sou o demônio e vim aqui para fazer você cair. Não. O diabo, ele vai trabalhando no sapatinho de lã.
Ele vai vindo de fininho. Aí joga um dardo inflamado, joga outro. Aí daqui a pouquinho vem, tem nada a ver isso. Deus só quer o coração. E muitos acabam caindo nas armadilhas de Satanás, conforme está escrito aqui. Porque isso tudo é armadilha, irmão. Ah, irmão, mas foi o pastor que falou que não tem nada a ver. O demônio manifestou nele. Se o pastor chega para você dizendo que não tem nada a ver, que não precisa se preocupar com a escritura nem santificar, isso aí não é pastor de Deus, não. Isso é o pastor do Satanás. Porque o pastor do Satanás, ele distorce a Bíblia. O pastor do diabo, ele está preocupado com a tua alma, não. Ele está preocupado, ó, só da sua lã, conforme está escrito. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que discernir os espíritos, para saber se provém de Deus ou provém de Satanás. Quantas e quantas vezes, irmãos? Quantas e quantas vezes, irmã? Ou irmãs, plural. Pastores chegaram para mim e falaram assim, irmão, não tem problema não, meu amigo. Só um golinho de vinho para alegrar o coração. Ih, só um golinho para alegrar o coração. Jesus transformou a água em vinho. Eu falei, não quero isso não. Está escrito no Levítico, Coríntio e Apocalipse. Nos Levíticos está escrito assim, nem tu e nem tua família não beberá, nem bebida fraca e nem bebida forte. Em Coríntio está escrito assim, aos que bebem não herdará o reino dos céus. E no Apocalipse diz assim, já que tu gosta de beber, no juízo final, você vai beber até o gargalho, e depois que explodir, ainda vai para o inferno. Aí eu falei com o irmão assim, com o irmão da igreja que estava tentando me induzir ao erro. Eu falei, irmão, quando você está duro, sentir, como é que você faz para beber? Olha a resposta que ele me deu. Irmão, quando eu estou duro, eu passo em frente ao boteco e vejo as pessoas tomando a cervejinha. Quando eu vejo a cerveja, eu chego, bah, eu começo a babar. Ele está repreendido em nome de Jesus. Aí eu falei, irmão, eu vou resolver o seu problema. O dia que você quiser beber, não tem dinheiro e quiser beber, vou resolver teu problema agora. Você vai beber de graça, a hora que você quiser. Aí ele, sério? Ele ficou curioso. Ele, sério, irmão? Onde é que é essa benção? Ele falou que era benção ainda. Onde é que eu encontro essa benção? Eu falei, é facílimo, facílimo. Só que nesse lugar eles são exigentes. Você tem que levar a mesa e 2 cadeiras. Mas ainda tem que levar a mesa e 2 cadeiras. Lógico, você não vai beber de graça. Tu não quer que lá tenha mesa para você e cadeira? Não, você tem que levar uma mesa e 2 cadeiras. Aí ele, aonde é isso, irmão? Você procura qualquer encruzilhada da vida. Procura qualquer encruzilhada da vida que você vai beber a luz de vela, com direito a frango e a farofa. Você vai levar uma mesa e 2 cadeiras. Uma cadeira para você e a outra para o Satanás. Que você vai beber lá na encruzilhada. Você vai beber a luz de vela colorida, com direito a frango e a farofa. E você acha que essas coisas é de Deus, rapaz? Se Deus proibiu, está proibido. E Deus sabe que isso faz mal. E cientificamente, para não ficar só na Bíblia, você não ficar querendo me taxar de fanática aí, mas se taxar, eu vou tirar isso como elogio. E cientificamente diz que a pessoa que bebe, sabe o que acontece? Pega uma cirrose. Você fica doente, ora. Por isso você tem que se libertar disso. Quando Deus proíbe alguma coisa na Bíblia, é sinal que isso faz mal ao ser humano. Ou você acha que o diabo pediu aquela bebida na encruzilhada para quê? É para enganar uma pessoa como você. Tá duro? Vem para aqui, para minhas encruzilhadas da vida, que tem bebida para você. Mas tu pelo menos faz uma caridade. Traz uma mesa e 2 cadeiras, uma para você e outra para mim. É assim que o diabo está te oferecendo a oferenda dele. Ah, meu Deus do céu. A mesma coisa é o cigarro. A droga. O cigarro que você usa e a droga, tu acha que vai acontecer o que com o teu corpo? Vai estar câncer, tumores dentro de você. A maconha, você vai ter alucinações. Tudo isso faz mal para o ser humano. Por isso que Deus proibiu. Por isso que Deus manda o ser humano se libertar. A prostituição.
sexo fora do casamento, doenças sexualmente transmissíveis, a abominação, extinção da raça humana, que se o ser humano não procriar, vem a extinção, a imoralidade, o incesto, a zoofilia, tudo isso é pecado aos olhos de Deus. E isso são oferendas de Satanás e os demônios. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma luta do inferno, irmão. Uma certa vez o rapaz chegou para mim e falou assim: não, irmão, o diabo não existe não, o inferno não existe não. Não existe não? Vai lá dentro do terreiro lá e diz lá, grita lá dentro que o diabo não existe, para tu ver o que vai acontecer contigo. Aí não, né, irmão? Você quer, acha que eu sou um godeiro? Ah, você acreditou, né? Acreditou que existe, né? Irmãos, irmãs, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu aprendi há 15 anos atrás com um grande pregador. Ele falava assim: quando o espírito do homem se une ao Espírito Santo de Deus, eles se transformam pastores, evangelistas, missionários e profetas de Deus. Mas quando o espírito do homem se une com o espírito de Satanás, eles se transformam em feiticeiros, bruxos, idólatras e todo tipo de caminho pecaminoso que a Bíblia condena. Eis aí a diferença. Se você não estiver com Jesus, você está com Satanás. Se você não estiver caminhando para o céu, você está indo para o inferno. Essa que é a realidade. Não existe um caminho só, não. Sai fora dessas pessoas que ficam dizendo para você que você vai para o céu, você está em pecado. Para ir para o céu, você tem que abandonar os teus pecados. A igreja é o local para se ensinar sobre isso. O povo hoje está sem discernimento porque na igreja, em vez de ensinar sobre isso, não está se ensinando. Que nem quando eu fui pregar numa igreja aqui perto, as pessoas se assustaram. No final do culto, algumas pessoas me procuraram. Ô, irmão, a gente nunca ouviu falar sobre isso que você falou. Eu falei: mas meu amigo, minha amiga, está na Bíblia isso. Isso não é inventação da minha cabeça não, só falei o que está na Bíblia. Aí eles falaram assim: não, mas a gente nunca ouviu falar sobre isso. Foi como um certo homem chegou para mim, um ímpio. Um ímpio chegou para mim e falou assim: irmão, muitas coisas do irmão que eu vi o irmão pregando, eu discordo. Falei: por quê? Porque o homem é homem, ele tem um instinto conquistador. Por isso que as mulheres dão em cima dele. Aí eles têm que agraciar essas mulheres que estão dando em cima dele. Eu falei: é mesmo? Eu falei: posso até concordar contigo. Aí: como? Se você souber me responder uma coisa, eu concordo contigo. Aí ele: o quê? Pode falar que eu respondo qualquer coisa. A sua esposa sabe que você anda fazendo isso? Aí sabe o que ele respondeu? Aí não, né, irmão? Você quer destruir meu casamento. Ah, então não é espírito conquistador, não. Isso é um demônio que está te usando. É um demônio, espírito maligno que está em você, que se conecta com o espírito maligno que está naquela mulher. E aí ambos os dois estão em pecado. Que é o espírito da pombagira, o espírito Zé Pilintra. O Zé Pilintra está em você, a pombagira está na mulher e causa essa conexão de pecado. Aí tem como você provar isso? É maluco, você ficou doido ele. Olha, eu provo? Prova? É o que mais eu faço a minha vida inteira, é provar. Oséias capítulo 5, versículo 4. O espírito da prostituição está dentro dele, está nele, e ele não vem para o Senhor para não se converter. Aí parou de falar comigo. Por isso que o pastor mesmo, não é o bode não, o pastor tem que conhecer Bíblia, irmão. Tem que conhecer Bíblia. Tem que conhecer o Evangelho. Tem que conhecer a palavra de Deus. Para quando chegar um momento como esse, você saber responder. Glórias a Deus. Você entendeu, meu amigo e minha amiga? Nós estamos numa luta, numa batalha espiritual muito grande. Você que se afastou da presença de Deus, volte. Você que está no caminho errado, abandone o caminho errado e venha para Jesus.
Jesus é bom, meu irmão. Jesus não é ruim. E se ele proíbe alguma coisa na palavra dele é porque ele quer o teu bem, ele não quer o teu mal. Por isso que eu falei, eu prefiro ficar com as proibições de Deus que está na Bíblia do que ficar com a permissão dos homens. Porque, sei lá, se essa pessoa está na direção, ele está dizendo para mim não se preocupar. Até parece que eu não vou me preocupar. Salvação individual, meu amigo. Cada um vai dar conta de si a Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus para iniciar essa pregação abençoada e daqui a pouquinho encerrar. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. O versículo 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando ele diz nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é porque tem outro tipo de poder contrário, que se chama o poder das trevas, que começa a querer atrair, que começa a querer derrubar, que começa a querer te afastar da presença de Deus. Por isso que ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas como eu vou se fortalecer no Senhor? Ouvindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia de Deus e perseverando em Jesus Cristo. Aí o versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Opa! Cilada do diabo. Imagine as quantidades de armadilha que o diabo coloca no teu caminho e no meu caminho. Você já imaginou, irmão? Ou você acha que a pessoa desvia à toa? Ela desviou porque foi fraco. Não é não, meu amigo, não é porque foi fraco não. É porque o ataque do diabo, quando vem de tudo quanto é lugar. E se você não ficar firme com a armadura de Deus, você vai acabar se desviando. Por isso que quando chegar um pastor ou uma missionária, ou quem quer que seja de Deus, dizendo para mim não se preocupar, aí é que eu vou me preocupar mesmo. Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé vigie para que não caia. Se a Bíblia está dizendo aqui no versículo 11 que existe a cilada do diabo, então eu tenho que estar atento. Eu tenho que vigiar até com a minha sombra. Opa, o que é isso aí, minha sombra? O que você está aprontando? Você entendeu? O versículo 12 ainda diz assim, ó: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ah, aqui a madeira vai cantar. Mas sim contra principado, contra potestade, contra príncipe das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Você consegue lutar contra o teu próximo, né? Você fica brabão para lutar contra o próximo. Eu sou eu. Comigo eu armo um barraco, não sei o que. Você é fortão, né? Você é marrão, marrona. Pra lutar. Eu quero ver você usar essa brabeza toda para lutar contra o diabo. Eu quero ver você usar essa brabeza toda para lutar contra os demônios. Mas como é que eu vou lutar contra eles? Oração, jejum, se apartando da aparência do mal e sendo diferente. Quer ver uma coisa? Que quando se trata do diabo, dos demônios, as pessoas ficam tudo com medo. Mas quando é Jesus, as pessoas começam a querer zombar, abusar. Olha só. Pegaram meu número do WhatsApp do meu telefone e me colocaram num grupo de pornografia. E eu fui lá nas pessoas. Falei, poxa, gente, pelo amor de Deus, né? Pô, tira meu número. Na época, eu não sabia mexer no WhatsApp. Não sabia, irmão. Hoje eu sei, mas se fizerem isso, eu nem esquento mais a cabeça. Eu já sei qual é o remédio contra a imoralidade. Eu vou te dar o remédio aqui agora, contra a imoralidade. Aí eu fui lá neles. Nesse grupo tinha mais de 80 pessoas. Falei, pelo amor de Deus, cara, tira o meu número de lá. Não sei nem mexer nesse negócio de zap direito, tá aparecendo negócio de pornografia lá no meu telefone. Por favor, tira isso de lá. Eles começaram a rir, zombar. Vão tirar da não, irmão. Tirar da não. Assim mesmo eles. Vão tirar da não. Vão fazer de tudo para te tirar da igreja. Quando eles falaram isso, irmão, o sangue subiu. A glória de Deus desceu. Eu falei, vai tirar não? Vocês vão ver. Assim mesmo eu falei, vocês vão ver. Aí o mais brabão lá do grupo, vai fazer o quê? Vai bater na gente? Vai me bater? Eu falei, não posso bater. Eu sou da igreja, pô. Como é que eu vou bater? Mas vocês vão ver. Vocês vão ver, me aguardem. Tudo rindo, zombando. Fui pra casa. Esperei dar esse horário.
10 para meia-noite. Fui lá nos meus arquivos, peguei todos os vídeos que eu tinha de manifestação demoníaca, os piores dos piores. Peguei todos os estudos que eu tinha, falando sobre o mundo espiritual, sobre os seres demoníacos. Peguei todas as imagens que eu tinha de foto, que falava de demônio, de espírito maligno, do céu, do inferno. Fiz o cronograma. Botei uma sequência. Peguei todos os áudios. Taca fogo no diabo da cabeça aos pés. Tudinho, deixei tudo pronto. Quando deu meia-noite em ponto. Falei, Jesus, está nas tuas mãos. Faz a tua obra, Senhor. Eu vou fazer o que eu aprendi com o teu apóstolo, Pai. Já que eles não querem ouvir o que é correto, pelo menos Satanás eles vão ter que ouvir. Nem que seja desse jeito. Aí o apóstolo Paulo fez a oração. Porque o apóstolo Paulo descobriu que o filho e o pai estavam se deitando com a mesma mulher. Ou era a mãe ou era a madrasta. Mas estavam lá se deitando, um pecado que o próprio apóstolo Paulo ficou apavorado com aquilo, assustado, dizendo: horrenda coisa é, fornicação de fornicação, que nem entre os gentios está acontecendo e vocês estão praticando, igreja de Corinto. Quando terminei de fazer minha oração, eu enviei mais de 500 vídeos sobre manifestação, os piores dos piores. Eu estudo muito sobre isso. Mais de 200 PDF, mais de 100 fotos de manifestação, mais de 50 áudios de corim de fogo tacando fogo no diabo da cabeça aos pés. Irmãos, irmãs, sabe o que aconteceu com o grupo? O que aconteceu? O grupo acabou. Só vi eles testemunhando, nem testemunhando, testemunhando. E quando deu meia-noite, eles esperando para ver um vídeo pornô. Quando eles clicaram no vídeo, naquela sensação, para sentir aquele falso prazer, que você já está entendendo o que eu estou falando. Precisa definir aqui, né? Inteiramente cristão, vou definir aqui para quê? Ainda mais que eu estou aqui ao vivo. Quando eles pensaram em sentir aquela sensação naquele vídeo, se depararam com o demônio gritando no corpo da pessoa: seu desgraçado, seu miserável, eu vou te matar, eu vou te levar para o inferno. Aí sabe o que aconteceu? Eles mesmos, que trabalhavam comigo na mesma empresa, vieram testemunhar, não é nem testemunhar, vieram testemunhar. Muitos deles falaram para mim isso. O demônio apareceu para eles. Eles perderam a sensação do prazer. Uns caminharam para a igreja. Outros ficaram com perturbação na cabeça. Toda vez que pensavam em ver um vídeo pornô, eles imaginavam vendo o demônio gritando na frente deles. Se converteram, a maioria vieram para Jesus. E o grupo acabou. Aí quando o chefe do grupo me viu, ele veio me ameaçar. Você é louco? Você é maluco? Como é que você faz um negócio daquele com o nosso grupo? Você, em vez de mandar Jesus pra gente, você manda o diabo? Eu falei, lógico. Eu, como sacerdote de Deus, servo do Senhor, vocês não respeitaram nem a mim, nem a Jesus, eu vou mandar Jesus pra quê, se vocês não querem? Eu vou mandar o diabo, aquilo que está usando vocês. Aí, mas isso é de Deus, você fazer isso? E o interessante que é, que Paulo fez isso. Paulo entregou 2 vidas na mão do diabo. Eu entrego os 2 na mão de Satanás, para que a carne seja destruída e a alma salva no último dia. Sabe o que eles fizeram? Me bloquearam de tudo. Eu ainda fiz assim, tem mais nenhum grupinho para me colocar, não? Eu achei legal, me bota no grupo aí. Não? Ou você acabar com o grupo? Você não, você é louco. Aí me chamaram de louco. Entendeu? Não precisa você discutir com o imoral, meu amigo. Usa o mundo espiritual. Eles estão vindo com os demônios, você vai com Jesus. Se eles continuar naquela situação demoníaca, você ora a Deus, pede permissão a Jesus, ele vai te autorizar. Você vai orar, repreender o demônio e falar, agora vai atrás dele, Satanás. A tua, irmão. Jesus não fez isso com um dos apóstolos?
Que isso, irmão? Jesus fez isso? Olha, irmão, cuidado, irmão. Não fez, não? Na última ceia, quem ficou possuído por Satanás? Jesus poderia ter libertado, não poderia ter libertado? Por isso que você tem que ler Bíblia, meu amigo. Você tem que ler Bíblia, minha amiga. Ficar só dependendo do altar? De repente você está num altar aí que não tem mais Bíblia e você está perdido. Porque em muitos lugares, infelizmente, eu tenho que falar. Eu vou falar, irmão. Em muitos lugares, em vez de ensinar a verdade, estão preocupados só com isso aqui, ó. Não estão preocupados com a verdade, não. Por isso que eu sempre falo nas minhas lives, procure uma igreja mais próxima da sua casa que esteja verdadeiramente ensinando o Evangelho de Cristo. É função e obrigação do pastor ensinar a verdade. Eu vou entregar tudo dia aqui hoje. Eu vou entregar tudo dia aqui hoje. Eu fui conversar com um pastor aí, o pastor falou, você está confundindo as coisas. Você não pode ver a pessoa que você quer orar, você quer evangelizar, você quer ungir. Mas isso te incomoda? Ele, não é assim desse jeito, não. Eu falei, não, só estou te pedindo ajuda, rapaz. Vem comigo, vem me ajudar. Não precisa você fazer, não. Fica só na minha retaguarda, em oração. Não vou não. Não vou não. Então tem coisa, irmão, tem coisa que é você e Deus. Não adianta você contar com terceiros, não. Tem coisa que é você e Deus, meu amigo. Vai lá e faça. Fica contando com os outros, não. É a mesma coisa quando eu vou fazer campanha no monte. Quantas e quantas vezes ficava contando com os outros para poder fazer campanha no monte? Aí daqui a pouquinho eles não vinham, eu desanimava, acabava não indo também na consagração. Por isso que agora quando eu vou fazer campanha no monte, eu aviso, ó, dia tal, vou começar a campanha no dia tal, vou terminar no dia tal. Quem quiser ir comigo pode ir. Um montão de gente se pronunciava, eu vou. No dia, não ia ninguém. Como eu já sabendo disso, o que eu fazia? Dava o meu horário, eu ia. Aí depois um ou outro lá com a desculpa esfarrapada. Ah, você não me esperou? Eu falei, o monte é logo ali. Você não sabe o endereço não, o caminho? Vai lá que você vai me encontrar lá. Glórias a Deus. E agora eu faço até filmagem quando eu estou no monte. Você pode ver, já está lá no meu canal no YouTube lá. Algumas campanhas fazendo no monte. Aquilo lá não é para se amostrar não, meu amigo. Aquilo lá não é para se amostrar não, meu amigo. Aquilo lá é para estimular as pessoas a caminhar, a buscar, a estar no Senhor. Entendeu? É para isso que eu faço isso. Eu não preciso disso, não. Eu tenho mais de 20 anos de estrada servindo a Jesus. Tenho mais de 20 anos de estrada. Se hoje eu estou aqui nas redes sociais falando o que eu estou falando, é porque Deus colocou isso no meu coração para fazer, para estimular a vida, despertar vidas a fazer isso. Eu não preciso me amostrar, eu não quero ficar famoso, nada disso. Porque tudo isso eu já tenho. Já sou famoso, já sou conhecido, entendeu? Em tudo quanto é lugar. Aqui eu sou cheio de seguidores aqui na rede social, sou cheio de perseguidores também. Mas deixa eu fazer meus agradecimentos aqui. Quero agradecer a todos os meus seguidores e seguidoras que estão comigo nas redes sociais e mídias sociais. Que o Senhor Jesus possa vos abençoar grandemente. E também eu quero agradecer a todos os meus perseguidores e perseguidoras que faz de tudo para me atrapalhar aqui nas redes sociais. Eu agradeço muito a vocês. Ó, que o Senhor Jesus possa te abençoar em dobro aquilo que você quer para a minha vida. Que a Bíblia diz assim, ó. Os que te abençoarem, Abraão, eu abençoarei. Agora, os que te amaldiçoarem, eu, o Senhor dos Exércitos, os amaldiçoarei. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Eu estou nesse momento agora em 3 redes sociais ao vivo. Se alguma rede social cair, pelo que eu estou observando aqui que tem uma que vai cair, vai nas outras. Eu não posso dar um nome aqui, porque uma é concorrente da outra. Se eu der um nome aqui, aí uma vai derrubar a outra. Então eu não vou dar o nome. Caiu aonde você está, você vai para outra. Glórias a Deus. Eu vou continuar aqui no mesmo raciocínio, que eu já estou vendo uma aqui que já está caindo. Mas vamos lá. Deus, Ele nos chamou para isso, para despertar as pessoas. Para que as pessoas possam compreender e entender
que a vida nessa vida é passageira. Hoje eu estou aqui, amanhã ou daqui a pouco eu posso estar do outro lado da vida. Então nós temos que compreender o nosso tempo, irmão. E o nosso tempo é esse. É você falando a verdade, anunciando a verdade e dando testemunho da verdade. Mas nós estamos numa batalha espiritual muito forte, igual eu estou falando. Satanás e os demônios têm se mobilizado para derrubar as vidas, para afastar as vidas e para tirar muito dos propósitos de Deus. E você que já compreende isso, que já entende isso, tome muito cuidado. Porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, vigie para que não caia. E há astuta cilada do diabo, conforme nós lemos aqui em Efésios capítulo 10, do versículo 10 ao 20. Leia a Bíblia, procure compreender a Bíblia, meu amigo e minha amiga. Não fique só nas minhas palavras. Tudo que eu falar acerca da palavra de Deus, vai ver se está escrito. Se não tiver escrito, não aceite. Só aceite aquilo que está escrito. Porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não virá. Antes, porque a provocaram. É que nem agora, inventaram um montão de cargo aí, irmão, que Deus nunca autorizou. Eu poderia até estar falando aqui, eu não vou combater esses cargos, não. Eu agora estou fazendo assim, como Pôncio Pilatos fez, lava minhas mãos. Estou fazendo a mesma coisa, lava minhas mãos. No juízo final a gente vai ver isso aí. No juízo final a gente vai ver. Porque pelo que eu já li a Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, eu até procurei, irmão, algum respaldo na Bíblia para poder me esforçar a apoiar essas coisas aí. Mas eu não encontrei. Eu não encontrei. Agora, eu faço conforme Jesus falou. Quem não é contra nós é por nós. Deixai-o. No juízo final a gente vai ver como é que fica. Você entendeu? Porque nós estamos numa luta, irmão. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ó, e depois esse vídeo aqui está sendo registrado, tá? Ele vai ser colocado completo no meu canal no YouTube. Caso você perdeu alguma coisa aqui, você vai lá no meu canal no YouTube que vai estar lá. Qual é o seu canal no YouTube, irmão? Gelson Bezerra Oficial. Todas as minhas redes sociais têm o mesmo nome. Gelson Bezerra Oficial. Falei que ia cair, caiu. Glória a Deus. Mas vamos lá. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firme. Quer dizer, toda a armadura de Deus. Mente, cabeça, olho, nariz, boca, ouvido, coração, corpo, mãos, pés, vida. Toda a armadura de Deus. Toda. Glórias a Deus. Versículo 14. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Ó, a verdade. Se estiver te ensinando a verdade, fique tranquilo. Agora, se essa verdade está vindo misturado com mentira, dizendo que não tem nada a ver, aí você tem que se preocupar. Porque você pode estar pensando que está indo para o céu e está indo para o inferno. Essa que é a realidade, eu não vou te enganar. Eu não vou te enganar. Para isso, a Bíblia diz, discernir os espíritos, para saber se provém de Deus ou não. Versículo 15. Calçar os pés da preparação do Evangelho da paz. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Todos os dados inflamados do maligno. O maligno vem assim, com dados inflamados. Ó. Por isso que devemos estar atentos. Porque o diabo não está dormindo. O diabo fica várias vezes pensando como nos derrubar. Me derrubar e te derrubar. Você precisa estar atento. Porque senão, meu amigo e meu amigo, depois vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é
a palavra de Deus. Olha aí o que eu estou falando, ó. Da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Tudo tem que estar guardado de acordo com a palavra de Deus. O diabo vai tentar atacar tua mente, teu coração, teu corpo. Por isso que você tem que estar atento, para ter o discernimento e não cair na astuta cilada de Satanás. Mas, irmão, como é que eu faço? Vigiando. Vigiai e orai. E aquele que está de pé, vigie para que não caia. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quer dizer, vigiar e orar, é o que eu estou falando. Você tem que estar na torre da vigilância. Porque isso é você que tem que fazer. Se você não proteger sua casa, não vai ser eu que vou proteger. E que casa é essa, irmão? O nosso corpo. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quem destrui o templo, Deus o destruirá. Por isso que você tem que vigiar. Por que eu digo que o nosso corpo é a casa? Quando a Bíblia diz que quando Deus expulsa o demônio da vida de alguém, ele anda por lugares secos buscando repouso. Não achando, olha o que o demônio diz. Voltarei para a minha casa de onde saí. E ele não volta sozinho, ele traz mais 7 espíritos piores do que ele junto com ele. E a Bíblia diz que ele volta e entra naquele lugar. E o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Sabe por causa de quê? A pessoa teve o demônio expulso de sua vida e não se santificou, e não orou, e não vigiou. Então a casa ficou desprotegida. Quando você aceita Jesus, você aceita Ele, Ele faz a limpa na sua vida e você tem que continuar em vigilância. Como? Em oração, obedecendo o que está na palavra de Deus, não deixando os pecados antigos voltar, repreendendo a cada dia o mal e se afastando das más conversações, das más influências. Agora, se você não faz isso, o espírito maligno vai voltar e a Bíblia fala que a tua vida vai ser pior do que a primeira. Isso tudo é bíblico, meu amigo e minha amiga. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus para que você não possa cair na cilada do diabo. Vamos continuar para terminar, porque eu já estou encerrando já, tá? Versículo 19 e 20 para terminar. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Meus irmãos, minhas irmãs, orai por mim e pela minha família, porque eu tenho orado por você e pela sua família. Como diz os 2 últimos versículos que eu acabei de falar, orai por mim para que a palavra me seja dada com confiança, para que eu não venha ter dúvida naquilo que eu estou falando, para que eu tenha, toda vez que eu estiver pregando, a convicção de que Deus está falando contigo e que você está sendo restaurado e renovado para a honra e glória de Jesus. Porque este é o propósito, é que o Senhor Jesus venha tocar ao seu coração. Meus amigos e minhas amigas, não é em vão servir a Deus. Não é em vão. Se fosse em vão servir a Deus através de Jesus, eu seria o primeiro a falar que era em vão. Mas não é em vão. Mas cuidado com as más conversações, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Porque a gente não sabe quando é que a gente vai partir, meu amigo e minha amiga. Nós podemos ir embora a qualquer momento. A qualquer momento o Senhor pode nos recolher. E depois diante de Deus. Em Lucas capítulo 12, versículo 20, está escrito assim, ó, que é no momento, qualquer momento ele pode chegar louco, esta noite, ou este dia, ou esta tarde, pedirão a sua alma. E o que tu tem preparado e para quem será? Olha o que diz a Bíblia, para quem será? Quando a Bíblia diz para quem será, quem é que vai vir te buscar? É a morte a cavalo amarelo junto com o inferno?
Ou é os 2 anjos celestiais, conforme está no livro de Lucas? Quem é que vai vir te buscar? Porque a salvação é só se você estiver salvo em Cristo Jesus. Nós estamos numa batalha espiritual muito forte. Eu não vou mentir para você não, a guerra está muito grande. A luta tá muito grande, irmão. A luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas, de Jesus contra Satanás, dos anjos contra os demônios. Agora, no meio dessa luta, é você que tem que decidir de qual lado você quer ficar. É você que decide, não é eu, não é a igreja. Você precisa aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Por isso, procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando o Evangelho de Cristo. Congregue ali, se batize e persevere até o fim, obedecendo a doutrina da palavra de Deus. Não é a doutrina do homem, não. É a doutrina da palavra de Deus. E aí sim, em breve, nós vamos se ver no reino dos céus. Meus amigos, minhas amigas, que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações e vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho da palavra de Deus. E em todo momento, provai os Espíritos, provai os ensinamentos, para saber se é de Deus ou não. 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Provai os Espíritos, para saber se provém de Deus ou não. Porque a palavra verdadeira é: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Esse é o caminho, não tem outro. Por isso, aceite a Jesus como o único suficiente Salvador. Obedeça o que está na palavra de Deus, o Evangelho eterno, a Bíblia Sagrada. Esteja numa igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e aguarde o arrebatamento da igreja ou o recolhimento para a eternidade. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações e vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho na palavra de Deus. Minha parte eu fiz, vou continuar a fazer e em breve estarei aqui de novo, sendo da vontade de Deus, trazendo mais palavra revelada para todos vocês. O segredo é isso aqui, ó. É isso aqui que é o segredo. É você obedecer o que está na palavra de Deus. Se você obedece o que está na palavra de Deus, então fique tranquilo. Fique tranquilo. Entendeu, meus amigos e minhas amigas? Ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade, se o nosso Deus quiser. Que eu acredito que o meu Deus também é teu Deus a partir de agora. Que você vai passar a obedecer a palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia ter trazido a Tua palavra. Agora faça a Tua obra, meu Deus, porque só apenas fui um instrumento para que o Senhor venha falar com o Teu povo, que é povo Teu, não é meu, é Teu povo. Jesus, toca nos corações, convence este homem e esta mulher que não existe outro caminho. Eu sei, meu Pai, que a adversidade e os escândalos têm sido muito, mas mostra para este homem e para esta mulher olhar só para Ti, não olhar para a circunstância, obedecer só a Tua palavra, não a palavra do homem. Toca nesses corações, meu Deus, transforma, converte, batiza com o Espírito Santo, para que em breve
nós venhamos a morar no reino dos céus. Eu entrego cada vida nas tuas mãos, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua atenção até agora. Que o Senhor possa vos abençoar grandemente, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E eu sei, creio e acredito que em breve nós nos veremos no Reino dos Céus. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.